Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos vocês nesta manhã. Amém. Para começar a mensagem, eu gostaria de mostrar 2 vídeos que o Sérgio vai passar para nós no próximo slide. Na verdade, é um comercial da Nextel. Não vou ganhar nada da Nextel com isso, mas o que importa é o teor dos comerciais. No próximo slide. A modelo que não deu certo como atriz, nem como apresentadora. Aquela que teve um casamento relâmpago com um ídolo mundial. A que ficou na geladeira e sumiu. Rótulos não vão me definir. Quem me define sou eu. Isso tá nas minhas mãos. A internet mais rápida, a melhor operadora, melhor você ter esse celular. Ligue 1050. Nextel, tá nas suas mãos. E o próximo vídeo com um cantor famoso. A criança prodígio que cresceu e se perdeu. Eterna sombra da irmã. Aquele que nunca saiu do armário. Rótulos não vão me definir. Quem me define sou eu. Isso está nas minhas mãos. A internet mais rápida, a melhor operadora, melhor você ter esse celular. Ligue 1050. Nextel, está nas suas mãos. Tirando a parte da venda, óbvio, né? Mas os 2 comerciais mostram a realidade. Nós somos preocupados com rótulos. E nós definimos e rotulamos as pessoas. Nós somos como se fosse um produto de supermercado. Procuramos vender o melhor rótulo possível. A nossa vida é um grande rótulo diante dos outros. Tanto é que, por exemplo, nós muitas vezes parecemos políticos. Precisamos de um marqueteiro, né? Alguém que produz a nossa imagem. Nós temos que passar uma boa imagem para as pessoas. Uma boa imagem como um bom pai, como um bom cidadão, como um bom contribuinte, como um bom irmão na igreja. Enfim, nós vivemos pelos rótulos que recebemos e que colocamos nas outras pessoas, né? Isso nos faz lembrar aquela fábula famosa. Quem já ouviu falar da fábula A Roupa do Imperador? Uma fábula do século XVII. Ela foi escrita por um dinamarquês chamado Hans Andersen. E a fábula, mais ou menos, todo mundo deve conhecer, mas ela conta assim. Tinha um ladrão, né, um larápio que enganava as pessoas, e ele se disfarçou de alfaiate e foi para um reinado, para um reino. E falou para o rei: olha, eu sou o melhor alfaiate da face da terra, eu produzo a melhor peça de roupa possível, só que para isso vocês têm que me dar o melhor material. Então, durante meses, aquele alfaiate estava lá no tear, fazendo a linha, costurando e recebendo fios de ouro, diamante, cristais, tudo que era do bom e do melhor. E ninguém via progresso no que ele estava fazendo. Até que um dia o rei e os seus conselheiros foram lá na sala dele, do alfaiate, e falou: e aí, cadê a roupa do rei? E o alfaiate falou: está pronta. Ninguém viu nada, né? Ele falou: esse é o tecido que eu falava. Somente pessoas inteligentes e sábias e bonitas podem enxergar. Olha só que beleza de roupa. Aí o rei, para não querer passar o rótulo de alguém incompetente, ou burro, ou feio, né? Ele: nossa, mas que roupa linda, maravilhosa. Os conselheiros, olhando que o rei enxergava alguma coisa, ninguém quis ficar para trás. Mesmo não enxergando nada, todo mundo elogiando a roupa. Nossa, que tecido fino, que macio, que gostoso. E o rei pensou: é hora de mostrar a minha roupa maravilhosa para todo mundo. Então ele marcou uma grande festa para ele fazer uma espécie de procissão real. E colocou aquela roupa. E aí todo mundo no reino, não querendo se passar por bobo, elogiando a roupa do rei. Nisso, a alfaiate pegou todos aqueles fios de ouro, diamante, cristal e foi embora. Roubou, né? E o rei estava lá. Até que uma criança, né, falou: mas o rei está pelado, o rei está nu. Aí o reino todo se deu conta de que, de fato, não havia roupa alguma, né? É mais ou menos isso, né? Nós achamos, às vezes, que temos a melhor roupa do universo. E, na verdade, todos nós estamos nus diante de Deus, diante de Cristo. Não há roupa, não há rótulo que nos define diante dele. Na história que nós vimos no Evangelho, nós temos 3 pessoas principais ali.
cada uma carregando um rótulo, né? Temos o Simão, que carregava o rótulo de fariseu, então era um homem de respeito, era um homem religioso que cumpria as regras do judaísmo à risca e ainda mais do que o necessário. Para não ter o perigo de não dar o dízimo, ele dava 11%, e dava o dízimo até das pequenas coisas que não precisaria ter o dízimo, como da hortelã, né? Ninguém precisava naquela época dar o dízimo da venda da hortelã. Você colhia em casa e vendia. Aquilo não precisava extrair o dízimo. E os fariseus tiravam o dízimo da hortelãzinha. 10ª parte que eles produziam, eles vendiam e aquilo ia para o seu dízimo. Ou seja, era alguém que estava sempre assim preocupado talvez com o seu rótulo de homem de fé, fariseu, homem de família. E esse fariseu, com esse rótulo tão respeitoso, convida Jesus para comer na casa dele. E o rótulo que Jesus carrega era assim de um quase profeta. Então o fariseu, na verdade, rotulou Jesus assim de talvez Messias, um quase profeta. Na verdade, o fariseu convida Jesus para definir qual é o rótulo de Jesus. Quem é Jesus? Que tipo de ser é Jesus? Porque o fariseu estava balançado, né? Ouviu notícias de milagres, ouviu a sabedoria de Jesus, ouviu falar e decidiu ver com os próprios olhos. Mas estava desconfiado. Ele estava tão desconfiado que quando recebe Jesus, ele não cumpre todo aquele ritual de um bom anfitrião. Um bom anfitrião em Israel, primeiro tinha que receber o convidado na porta e antes que ele entrasse, oferecer água para ele se lavar os pés, lavar as mãos, né? E o bom anfitrião também, muitas vezes, lavava os pés dos seus convidados. Jesus não recebeu esse tratamento. Em Israel se ungia a cabeça dos visitantes com óleo. Lembrem, né, mulheres, não tinha shampoo naquela época. O cabelo era lavado na água e sabão, então sempre estava eletricidade estática. Além de acumular o pó e o suor do calor, ou do vento, né, da areia. Então, aquele óleo derramado, aquele azeite de oliva derramado na cabeça era um grande condicionador, algo refrescante, algo gostoso de receber, né? E Jesus não teve o azeite na cabeça. Jesus, um bom anfitrião, receberia alguém com um beijo, né? Os homens se beijavam no rosto, né? Era um ósculo santo. E o fariseu não beijou Jesus. Ele recebeu Jesus, deu uma comida muito boa, fez o mínimo necessário para um convidado. E aí nisso entra uma mulher de má fama, é a terceira pessoa. E o rótulo que ela carrega, diz a Bíblia, era ser de má fama. Uma pessoa de má fama não significa necessariamente que ela de fato é uma pecadora. É a fama que colocam na pessoa, é o diz que me disse, é a imagem que a cidade tinha daquela mulher. Então a Bíblia não diz se ela de fato era responsável pelos pecados ou se era só alguém que dizia que ela era pecadora, não fica extremamente claro. Provavelmente era pecadora, mas não é esse o ponto. O ponto é o que os fariseus e os homens achavam daquela mulher. Uma mulher de má fama. E essa mulher então invade o jantar dos homens, entra na sala dos homens e se coloca aos pés de Jesus. Lembra, né, que naquela época não tinha cadeira, eles comiam reclinados, tá? Então ficava uma mesa no centro e você reclinava na mesa, seu pé ficava apontando para fora da mesa e sua cabeça, você tinha que ficar assim, comer assim, né, a mesa aqui, né? Então seu pé ficava para fora, todo mundo ficava meio deitado, assim, pegando as coisas da mesa e comendo, tá? Então era assim que Jesus estava, reclinado, né, deitado numa espécie de tatame, né, numas almofadas, e a mesa baixinha e ele comendo. E os pés então para fora da mesa, ali apontando para a rua, digamos, né? E aí nisso entra aquela mulher e se coloca aos pés de Jesus. Beija Jesus. Mais do que isso, né? Ela lava Jesus com perfume e seca com os seus cabelos. É algo extraordinariamente escandaloso que essa mulher fez. Para aquele fariseu, aquilo foi assim determinante. Ele acabou de rotular Jesus. Se ele tinha dúvidas, agora ele não tinha mais. Não. Se esse homem fosse profeta, como eu estava imaginando, mas ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia
a vida de pecado que essa mulher leva e não deixaria ela tocar nele. Mas esse homem não é profeta porque essa mulher de má fama entrou, tocou, beijou. Né? Primeiro lugar, para a gente entender por que o ato daquela mulher era algo tão impensável. Uma mulher, um homem, não podia encostar numa mulher de forma alguma, por uma regra muito simples. Né? Porque aquela mulher, se estivesse menstruada ou fosse mulher impura, ela passaria a sua impureza para o homem. Então o homem não poderia ir ao templo ou à sinagoga durante 7 dias. Então os homens jamais encostavam nas mulheres que eles não conheciam, a não ser que fosse a esposa e que ela estivesse fora do período de menstruação ou a filha fora do período de menstruação. Então uma mulher desconhecida você nunca sabe, você não vai perguntar para ela, então melhor não encostar. Jesus deixa uma mulher encostar. Então para um fariseu, o fato de uma mulher encostar num homem já era algo muito escandaloso. Ainda mais uma mulher de má fama, que sabiamente era uma mulher impura. Ela não era recebida no templo, nem na sinagoga, nem em lugar nenhum, nem na casa das pessoas, porque ela era vista como uma mulher de má fama, uma mulher impura, que não deve ter relação com a minha família, nem com a minha casa, nem com as minhas coisas. Era tão difícil naquela época que, por exemplo, se ela inventasse de ser faxineira ou de lavar a roupa dos outros, ninguém daria roupa, sua própria roupa, para ela encostar e lavar e tornar toda aquela roupa impura. Então, uma mulher assim não conseguia nem emprego de lavadora de roupa, de nada. Ela vivia de esmola que os outros arremessavam para ela, para não se contaminarem. E aí Jesus deixa uma mulher dessa encostar nele. Para aquele fariseu isso determinou. Ele rotulou logo, de cara, mulher pecadora, e esse cara não é profeta. Deve ser um charlatão. Mas ele manteve o rótulo dele de fariseu. Ele manteve o rótulo dele de alguém que pode julgar as pessoas. De alguém que pode rotular as pessoas com o que ele bem entender. Né? Aí nesse ponto nós temos que ir para aquilo que Jesus falou para ele. Jesus entende, Jesus ouve o pensamento dele, porque ele não falou isso para Jesus, né? Não é profeta. Ele não falou isso com voz alta, ele pensou. Aí Jesus interrompe o pensamento dele e diz, olha, Simão, tem uma coisa para te dizer. Jesus está pedindo a palavra ali. É mais uma indicação de que Simão não foi um bom anfitrião. O convidado ter que pedir a palavra. Tem uma coisa a dizer. Se um anfitrião recebe bem o seu convidado, ele simplesmente começaria a contar a história. Mas Jesus pede permissão. Jesus se coloca debaixo das regras daquele homem. E aquele homem então concede. Dize-a, mestre. O jeito que ele fala aqui lá na língua original, o jeito que ele fala aqui não foi assim, por favor, fale. Não, fique à vontade. Foi assim, meio que, tem que falar, né? Então, fale. E aí Jesus conta a história do credor, né? Que tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas, outro 50. E o credor perdoou todo mundo. Aí Jesus pergunta, qual é o homem que vai amar mais o credor? E de novo Simão, esse fariseu, dá uma resposta meio atravessada. Ele diz assim, suponho que seja o homem que mais devia. Ele não fala isso naturalmente, assim, ele usa um jeito assim, lógico que é o homem que mais devia, óbvio. Que história mais tosca, né, Jesus? E aí Jesus então responde, tu disseste bem, tua resposta está certa, tua resposta está correta, está retinha, é isso mesmo. Não erraste, né? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Aí Jesus mostra a mulher, que era o que talvez Simão queria olhar. Jesus fala assim para a mulher, olha, você, Simão, poderia ter me recebido e lavado os meus pés, mas você não lavou. E ela está lavando os meus pés com os seus beijos e suas lágrimas. Você, Simão, poderia ter me dado um beijo de boas-vindas, mas você não deu. Ela está beijando os meus pés. Você poderia ter ungido a minha cabeça com azeite, mas não fez. Ela está ungindo meus pés com perfume caro. Porque ela foi muito perdoada. E por ter sido muito perdoada, ela muito me ama. Aí Jesus se vira para ela e fala, moça, seus pecados estão todos perdoados. 2 palavras aqui aparecem muito no texto. Primeiro é graça. Jesus fala assim,
A quem muito é perdoado, no sentido assim, quem muito recebe graça. Ela recebeu graça. Quem recebeu graça, quem é perdoado, ama. Então Jesus está dizendo, o perdão está relacionado à graça. E essas duas coisas, a graça e o perdão de Deus, ou de qualquer pessoa, produz amor. Aí o apóstolo João escreve, nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos ama e nós então produzimos amor. O filho ama o pai porque o pai amou primeiro. A resposta, o amor do filho é consequência do amor do pai e da mãe, o afeto. Tanto que pai é aquele que cria mesmo, aquele que dá amor, porque aquele que gera não é pai. Então o filho se torna filho não quando nasce, mas o filho se torna filho quando ele é amado. Não é por nascer. Nasceu é filho, não. Quando é amado é filho. A esposa se torna esposa não por um contrato assinado, mas quando ela é amada. Os nossos relacionamentos mais importantes se estabelecem não com base num contrato social, nem num evento, mas com base no amor. Você se torna membro da igreja cristã, não porque você fez aqui a profissão de fé, mas porque você amou a Deus e primeiro porque você foi amado por Ele e responde ao amor de Deus confessando a sua fé diante do altar. Tudo é uma relação de amor e não de contrato social. E é isso que Jesus está dizendo aqui para Simão e para todo mundo. Jesus, o que ele está fazendo é destruir os rótulos. Não há rótulo diante de Deus. Não há roupa mágica diante de Deus. Você pode fingir que é um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom trabalhador, um bom tudo, mas diante de Deus ele sabe as suas falhas em todas essas áreas. Como dizia nossos pais, você pode enganar papai e mamãe, mas Deus você não engana. Deus sabe quem você é. E diante de Deus, todos nós somos pobres e miseráveis pecadores, na essência da palavra. Por melhor que uma pessoa seja, ela é pobre e miserável pecadora. Você pode olhar para alguém e dizer, não, esse cara é muito bom, esse cara é santo, mas ele tem os podres dele. Ele tem os erros dele. Ele tem como Davi, que era um grande rei, um grande homem de Deus, um grande poeta. Ele tinha os seus pecados no armário. Então quando nós rotulamos pessoas, esse é de má fama, esse não presta, a menina do Rio pediu, a menina do Rio foi para a orgia, era promíscua, era piranha, era safada, recebeu o que promete. Quando nós rotulamos pessoas, nós estamos sendo como Simão. Nós estamos vendo a fama que a pessoa tem, a ideia que nós temos daquela pessoa e não a verdade. Aí Jesus mostra que rótulos não cabem diante dele. E ele tira cada um. E se você é apegado ao seu rótulo como um fariseu era, o fariseu tinha um ótimo rótulo. Homem de fé, religioso, pagador de impostos, temente a Deus, era um ótimo rótulo. E quando Jesus fala, diante de Deus você está nu, ele se agarra no rótulo. Lembra do jovem rico? O jovem rico tinha um rótulo, sou rico, bonito. Né? Jesus fala, vende tudo que tem, ou seja, arranca o seu rótulo, rapaz. Isso é seguir a Deus. O jovem rico fala, não, Senhor, não. Isso não. Esse rótulo é importante para mim. Então, quanto mais você agarra o seu rótulo, mais doloroso é tirar. Né? Às vezes tem pessoas que são como pote de margarina, é mais difícil tirar o rótulo, né? Ou aquele pote de requeijão colado ali que você vai aproveitar o copo, tem que lavar com água quente, removedor para arrancar, né? E a garrafa de cerveja, né? Você tá lá, arranca rapidinho, ou refrigerante, né? Você tira assim, rapidinho, né? Quanto mais cola tem na sua vida para colar os bons rótulos que você tem, mais doloroso é Jesus arrancar os seus rótulos. E para se render diante da cruz, você tem que abrir mão dos seus rótulos. Você tem que reconhecer que você é tão pecador, e eu também, nós somos tão pecadores, quanto aqueles rapazes do Rio de Janeiro que gravaram um vídeo com aquela menina. Que não há diferença entre eles e nós, que nós somos iguais. Talvez nós somos até piores, fazemos coisas piores do que aqueles rapazes fizeram. Enfim, né, diante de Jesus, nós estamos nus. Não há rótulo diante dele. Né? Não é igual o comercial que diz, está nas suas mãos, você define a sua vida. Não, isso é o fariseu. O
Fariseu é igual o comercial da Nextel. Eu defino quem eu sou, eu vou colar os melhores rótulos aqui. Não, o cristão é o contrário. O cristão é sem rótulo algum. É aquele que é preenchido pelo Espírito de Deus. Aquele que deixa Jesus usá-lo da forma que Jesus desejar usar. E para isso, meus irmãos, a gente tem que lembrar que para nós estarmos diante de Deus e da sua cruz, como aquela mulher, né, não foi de graça. Se aquela mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, perfume, e secou com seus cabelos e cobriu de beijos, foi porque Jesus lavou a nossa vida com seu sangue. Ela lavou com perfume. Jesus lavou a cada um de nós, e a ela também, aquela mulher, lavou com seu sangue derramado na cruz, não só com perfume. Jesus não nos beija apenas com seus lábios, mas Jesus nos beija com seu corpo e sangue na Santa Ceia. Jesus não nos carrega, Jesus não nos seca, nos limpa com os seus cabelos, como fez aquela mulher, mas Ele nos limpa, Ele nos carrega, Ele seca cada um de nós com o santo batismo e com o Espírito Santo que Ele envia a nós. Ou seja, Jesus faz muito mais que aquela mulher. Jesus é rotulado de maldito para morrer em nosso lugar, porque maldito é aquele que morre numa cruz. Então, para hoje nós estarmos sem rótulos, nus, diante do Pai, vivendo na graça dele, sem se preocupar com a nossa imagem, sem se preocupar com o que os outros pensam da gente, como aquela mulher era. Se a gente pode viver assim, foi porque Jesus viveu rotulado como maldito, como pecado, como não profeta, como charlatão e os piores nomes possíveis, como Nazareno, rei dos judeus, chacota até o final. Jesus foi rotulado com os piores rótulos. E ele que teria o poder de dizer, esse rótulo não é meu. Ele fala, eu vou carregar todos esses rótulos. Jesus foi rotulado com a sua vida pecaminosa. É a sua vida pecaminosa que está colado nele lá na cruz. É a minha vida pecaminosa que está colado nele lá na cruz. Então, se ele colou o meu rótulo nele, por que me importar com os rótulos que eu carrego hoje? Por que me importar com os rótulos que as pessoas querem colar em mim? Por que me importar com a opinião do vizinho, do irmão, do pai, da mãe? Jesus falou que aquele que seguir a ele e carregar a cruz vai ser rotulado dos piores nomes possíveis, como aquela mulher. O mundo não vai entender a vida de um cristão. Diz o pastor Morgan que aquele fariseu Simão não conseguiu ver quem aquela mulher era naquele momento diante de Cristo, porque ele só conseguia imaginar o que ela havia sido no passado. Simão olhava o passado e julgava o presente. Assim é a vida do cristão. As pessoas olham para os seus erros no passado e te julgam agora, e te rotulam agora, por mais que você não tenha mais a dignidade, por mais que você não mereça esse rótulo ruim. Mas as pessoas vão continuar te rotulando. Experimenta um dia atrair sua esposa, para ver se você não vai carregar isso para sempre, diante dos seus amigos e amigas dela. Você carrega isso, esse rótulo é seu. Só que a partir do perdão de Cristo, por pior rótulo que você carregue, você não precisa mais se preocupar com ele. Pode ter coragem, igual teve essa mulher, de entrar num ambiente masculino, de um jantar, invadir, quebrar as regras e se colocar aos pés daquele que te perdoou. Se colocar aos pés daquele que morreu na cruz para lavar sua vida com seu sangue, com seu Espírito Santo. Se colocar diante daquele que está clamando, filho, eu fui rotulado como maldito para salvar e te dar uma nova vida, para você viver sem se preocupar com os rótulos humanos. Agora vá para dentro da paz e viva em paz, a sua consciência está limpa. A nossa única preocupação nessa vida, nesse mundo, deve ser amar as pessoas e fazer discípulo. É a única coisa que Jesus fala. Isso você tem que se preocupar. Carregar a cruz, ou seja, fazer discípulos pelo amor. Amar o próximo e pregar o evangelho. São as únicas ordens que Jesus nos deixa. Amar o teu próximo, carregar a cruz, sofrer, ser rotulado por ser cristão, por crer em Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Trabalhar? Não, Jesus não mandou a gente se preocupar com o trabalho. Engraçado, né? Não está falando para ser vagabundo, mas Jesus fala, não se preocupem com o dia de amanhã, com o que vocês têm que comer e vestir.
Porque se o Pai que está no céu dá de comer e vestir ao lírio do campo e aos pardais, não vai dar muito mais para você que é filho dele? O trabalho não deve ser nossa preocupação. Deus prometeu nos dar o sustento, Deus nos prometeu abrir as portas e nos dar um trabalho para sustentar nossa família. Quem é mais velho, está aqui, pode testemunhar isso. Quantas vezes não esteve desempregado, com dificuldade, preocupado, e Deus abriu uma porta que você não estava esperando? Deus te deu uma oportunidade que não estava ao seu alcance. Deus te deu sustento. Deus te apoiou e te fez chegar até aqui. Então por que ficar preocupado com o trabalho, com o desemprego? Essa preocupação é de Deus. Lutero fala, ore e deixe a preocupação para Deus. Ore e deixe a preocupação para Deus. Você orou, está nas mãos dele. Pai, estou desempregado. Pronto, o problema não é mais meu, o problema é de Deus. Ele prometeu me ajudar. Jesus prometeu que eu vou ter o sustento, assim como o pardalzinho tem lá a minhoquinha para comer todo dia. Deus não manda a gente se preocupar com nossos filhos. Deus manda a gente amá-los. Não se preocupar, não viver na paranoia. É amar. Não se preocupar, é diferente. Por quê? Porque quando a gente se preocupa, a gente está querendo ser Deus. Se a gente ama nossos filhos, a gente já está fazendo o máximo que a gente pode. E aí o que a gente não pode? Pai, o que eu não posso, eu não posso. Está nas mãos de Deus. Aonde você não pode estar com seu filho, Deus está lá com ele. Você não é Deus para estar em todos os momentos, em todos os lugares com o seu filho e sua filha. Vai ter momentos em que eles vão estar desprotegidos, sim. E nesses momentos Deus fala, não se preocupe. Ele está comigo. Ele é a minha posse. Ele é meu filho também. Então a única preocupação que nós temos nessa vida de fato e de verdade é amar as pessoas, perdoar as pessoas, fazer discípulos e sofrer pelo Evangelho. Só isso que Deus requer de nós. E Ele não requer isso para a gente ser salvo, Ele requer isso para a gente salvar os outros, porque a nossa salvação já está lá. Essa é a graça de Deus, nós já estamos salvos. Essa preocupação que Jesus nos deixa é no sentido de eu tenho que fazer alguma coisa para salvar as pessoas que estão lá fora, para levar essa mensagem de salvação para aqueles que estão lá fora. E você faz isso amando as pessoas. Você faz isso perdoando as pessoas. É o que Jesus fala. Você quer trazer alguém para Deus? Perdoa aquela pessoa em primeiro lugar. Porque quem muito é perdoado, muito vai amar. Vai amar você e vai amar o seu Deus que fez você perdoar essa pessoa. Eu tenho um exemplo de um pai, de uma mãe. A história de uma mãe. O filho abandonou aquela mãe. É uma história, provavelmente não é verídica, né? Mas é porque é muito bonita, para ser verdade. O filho abandonou a mãe para estudar. A mãe pagou a faculdade de medicina do filho durante todo o curso. E o filho só mandava uma cartinha de vez em quando. Oh, mãe, tá tudo bem, obrigado, né? De vez em quando. Ele se formou, ficou 5 anos exercendo a atividade de médico, sem se preocupar com a mãe. Até que um dia a consciência pesou. Nossa, 5 anos sem mandar uma carta para minha mãe, eu nem convidei ela para minha formatura direito. Quando eu convidei, eu tenho certeza que a carta chegou bem depois da formatura, esqueci de convidar minha mãe. Puxa vida, eu estou aqui no bem bom, deixa eu voltar para casa. Aí ele escreve uma carta para a mãe, era época de carta, não tinha telefone, não era antigamente. Escreveu uma carta dizendo, olha mãe, eu vou pegar o trem, eu chego depois, né, colocou uma data lá, chego dia tal. Se a senhora me perdoou, coloca um lenço branco naquela árvore da estação. Antes de chegar à estação, amarra um lencinho branco lá que eu vou ficar olhando. Se a senhora não me perdoou, coloca um lencinho vermelho. E se a senhora morreu, eu não vou ver lenço algum. Mas se a senhora está viva, faça isso, por favor. Que eu sei que eu errei, que eu não dei atenção para a senhora, mas eu estou indo aí ver a senhora. E aí pegou o trem, foi chegando em casa, aquele coração batendo mais forte. E agora, será que minha mãe vai me perdoar? Eu não perdoaria. Minha mãe pagou todo o meu curso, eu não dei satisfação, esqueci de convidar ela para minha formatura, estava tão empolgado. E ela não vai me perdoar não, 10 anos longe, 5 anos sem mandar uma carta. E se ela morreu, né? Ele estava ali muito preocupado, né? E aí foi chegando. Quando ele vê,
né, aquela árvore cheia de lençóis, não eram nem lenços, eram lençóis brancos esvoaçantes. O rapaz nem espera chegar na estação. Quando o trem está diminuindo a velocidade, ele já pula ali na grama mesmo e vai correndo para casa. Ele amou a mãe dele como nunca antes. Por quê? Porque ele foi perdoado do pecado. Então, quando nós perdoamos, como Cristo perdoou aquela mulher, nós produzimos amor no coração das outras pessoas. É assim que a gente toca o coração das pessoas, é com perdão, é com carinho, é com o evangelho, é com amor, é vivendo o amor de Deus em carne e osso. Lutero fala que nós somos máscaras de Deus. O que quer dizer isso? Nós somos máscaras de Deus no mundo. Os presbiterianos falam que nós somos o Cristo encarnado, nós somos Jesus para o mundo. E alguns adventistas falam que nós somos a Bíblia para o mundo. O mundo não lê a Bíblia na igreja, mas o mundo lê a minha vida. Então a minha vida é de fariseu? A minha vida é de perdão? É de alguém que não se preocupa em rotular pessoas? Como é a minha vida? Qual é a Bíblia que as pessoas leem lá fora na sua vida? Qual é o Jesus que as pessoas veem na sua vida? Você como Jesus encarnado. Ou como nós luteranos dizemos, qual é a máscara de Deus que você usa diante do povo? É a máscara do temor, da lei, do castigo, do ódio, da falta de perdão, de ser ranzinza, de reclamar? Qual é a máscara? Como a pessoa vê Deus em você? O fariseu viu a máscara de Jesus naquela mulher como uma mulher corajosa, que não se preocupou com o que os outros iam pensar dela, e amou Jesus. E aquela mulher mostrou amor por Jesus. Nós somos máscaras de Deus por quê? Porque quando o mundo olha para você, olha para mim, o mundo está vendo Deus. Seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua esposa, sabe que você está aqui na igreja todo domingo. Então eles sabem que você está conectado a Deus, tem um relacionamento, uma aliança com Deus. Então tudo que você faz e fala diante do mundo é Deus falando. Tanto que quando a gente vê assim, um padre foi preso por pedofilia, um pastor foi preso com dinheiro na cueca, a gente não fala que foi o pastor e o padre, a gente fala, é a igreja, né? Como a igreja é um lugar podre, né? E por último, as pessoas até pensam, nossa, essa coisa de Deus é tão sem sentido. Deus acho que não existe não. Porque nós vimos máscaras de Deus nessas pessoas e nos escandalizamos. Então, o mundo olha você e vê a máscara de Deus. E a máscara que Deus pede que a gente use, nesse texto aqui de hoje, é a máscara do perdão e do amor. Deus perdoou você de todos os seus pecados na cruz. Ele nos ungiu com o sangue do Filho dele. E é esse amor tão grande por nós que nos dá força para perdoar e amar o nosso próximo. Meus queridos irmãos, que Deus conceda a vocês essa coragem de viver sem rótulos. Essa coragem de não se importar com os rótulos que as pessoas colocam. Não está nas suas mãos, como diz a Nextel. Está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos dele. Fiquem na paz do Senhor, hoje e sempre. Amém.